Roberto Cabrini vai conversar ao vivo com a gente. O Roberto Cabrini já está no ponto? Assim que ele estiver posicionado, por favor. Minha gente, o nosso apresentador do Domingo Espetacular, um dos jornalistas mais premiados, mais respeitados do Brasil, ele terminou o programa ontem e ele continuou esse trabalho de investigação hoje. Eu confesso para vocês que eu não sei o que é que o Cabrini vai trazer em primeira mão. Mas o Cabrini é conhecido pelos grandes furos de reportagem, alguns dos maiores furos. E o Cabrini ele tem todo o cuidado de apurar a informação primeiro, né? Se ele vai trazer aqui, é porque a coisa é quente. O senhor conversou com o Cabrini hoje, doutor? Hoje conversei com ele pela manhã, sim. Estive com ele ontem, né, e hoje falei com ele pela manhã. Lombardi, o que poderia ser, hein? Bom, o Cabrini tem um histórico de grandes reportagens, muitas reportagens. E quando a gente acabou de dizer assim, quando ele se aprofunda, estou curioso em saber exatamente o que ele descobriu, o que ele vai trazer aqui para a gente aqui do Balanço Geral. Ele conseguiu ontem falar com várias pessoas para amarrar todas essas pontas. Você que está assistindo a gente, óbvio que você fica curioso e às vezes são tantos elementos que nós ficamos perdidos, né? Poxa, quem que é o Daniel? Quem que é o Michael? Ela trabalhava onde? Era distante do local onde ela trabalhava até onde ela pegou o ônibus. O Cabrini refez todos esses passos e a reportagem que ele mostrou ontem no Domingo Espetacular e que nós trouxemos com atualizações hoje, as pessoas já conseguiram montar muito bem esse quebra-cabeças. Só que tem peças que ainda precisam ser colocadas. Enquanto o Cabrini se posiciona para conversar com a gente, eu quero falar para você que a qualquer momento pode ser quebrado o sigilo telemático, o sigilo de tudo aquilo que aconteceu, de todas as conversas, de todos os históricos, inclusive de localização dos suspeitos e da vitória. Isso pode ser quebrado a qualquer momento. Cabrini já está na linha? Cabrini, primeiramente é o seguinte, nós estávamos falando aqui daquela investigação que você fez ontem no Domingo Espetacular e que é uma matéria que ajudou até a própria polícia. Agora eu fico na expectativa grande, Cabrini. O que é que você descobriu depois do Domingo Espetacular? Muito boa tarde para você, satisfação em tê-lo aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Passaia, boa tarde, Lombardi, boa tarde, doutor Fábio, é um prazer estar com vocês aqui. A informação mais relevante nesse momento é que o Michael Santos, depois dos acontecimentos, o homem que está preso, ele fez uma ligação. Já se sabe para quem ele ligou e esse ponto, essa pessoa que recebeu essa ligação é considerada nesse momento um dos investigados mais significativos. Portanto, a ligação feita por Michael dos Santos é uma pista importante nesse momento. Depois dos acontecimentos, ele faz uma ligação, essa pessoa já está identificada e nesse instante está sendo investigada. E com relação ao pai, está totalmente descartada a participação dele, como nós mostramos ontem. Ele me deu total acesso a todas as ligações telefônicas dele, num movimento de total transparência, e as ligações são de normais entre pai e filha. Eu pude vasculhar o telefone dele a partir do momento que o nome dele constava no relatório policial. Tínhamos que checar se isso procedia ou não. E num movimento de total transparência, ele permitiu que eu tivesse acesso amplo a todas as ligações feitas por ele, e essas ligações são totalmente normais. Ou seja, como nós mostramos ontem, o próprio Domingo Espetacular, está totalmente descartada qualquer possibilidade de participação dele. Mas ainda o que não está descartado é o surgimento de pessoas próximas a um ciclo íntimo da garota, da Vitória Regina, com envolvimento importante. Então, isso vai continuar sendo investigado e são esses os pontos mais significativos que eu tenho nesse momento, Passaia. Ô, Cabrini, eu vou pedir para você repetir porque nós estamos recebendo muita gente aqui no Balanço Geral. O Brasil para agora para acompanhar o balanço e para tentar desvendar o caso Vitória. Você trouxe uma informação importante, que o Michael, na noite do desaparecimento da Vitória, fez uma ligação para uma pessoa. Essa pessoa está sendo investigada. Essa pessoa está entre os suspeitos ou é um novo investigado, Cabrini? Olha, nós não podemos divulgar esse nome, mas é uma pessoa que aparece entre os suspeitos, segundo nós pudemos apurar. Não vamos divulgar, até para não atrapalhar as investigações. Mas ela aparece, sim, entre as pessoas citadas no primeiro momento. E essa ligação aconteceu, foi à noite, depois do desaparecimento dela? Exatamente.
Exatamente. Ele fez uma ligação, conversou com essa pessoa e essa pessoa pode ser a chave para se desvendar todos os envolvidos nesse crime tão brutal. O Cabrini, e a descoberta foi feita a partir do instante da quebra do sigilo telefônico do Michael. Porque... Exatamente. Então dá para se saber exatamente com quem ele falou, de que maneira ele falou, quanto tempo ele falou, e o que a gente também está entrando em busca disso, que eu acho que você também está procurando, é a motivação. Por que mataram a garota nessas condições? Esse é o elemento principal. Tudo indica que é um caso de grande vingança, mas ainda não se sabe e não se pode cravar a participação de um tribunal do crime como chegou a ser aventado. Existem aqueles que pensam que depois da repercussão do caso foi tentado se simular uma execução aos moldes de um tribunal do crime, até para dificultar as investigações. Essa é uma linha policial que circula nesse momento. E a gente tinha falado aqui desde o começo, né, Passaia, que, Fábio, que o Tribunal do Crime, os criminosos organizados não fariam isso da maneira como fizeram com ela. Por isso que eu acho que a investigação, ela caminha para um lado e que logo no começo o delegado Aldo Galiano tinha dito: tem gente ligada à vítima em que está envolvida. Está aí o Cabrini contando essa história agora. E é interessante o que o Cabrini traz para a gente, porque o Michael é aquele rapaz que foi investigado pela polícia, que pediu a prisão dele e a justiça acabou aceitando. Por que o Michael está na cadeia? Esse é o rapaz que sempre deixava o carro dele do lado de fora, só que na noite do desaparecimento da Vitória ele colocou na garagem, os vizinhos estranharam esse movimento. Do lado de dentro tinha um burburinho, como se homens estivessem conversando. Inclusive, testemunhas contaram para a polícia que chegaram a ouvir alguns gritos. E o Michael, quando deu depoimento, falou que ele tinha ficado com a esposa naquela noite. Só que a esposa do Michael foi dar um depoimento e disse: não, eu estava na casa da minha mãe, eu não fiquei com ele. Então, tudo isso é muito estranho. E agora, Cabrini, com mais esse elemento, as coisas se encaminham, né? O Michael, ele se complica ainda mais, porque se naquela noite que ele mentiu para a polícia, se ele ligou para uma outra pessoa que também está sendo investigada, a polícia tem mais força agora para acreditar que realmente o assassino ou os assassinos estão entre os investigados até agora, né? O que eu posso te afirmar, Passaia, é que existe uma possibilidade muito grande de que nos próximos dias a gente já tenha um cenário bastante claro, não só dos envolvidos, como também na motivação. Cabrini, muito obrigado por hoje. É sempre uma satisfação enorme ter você e que bom que você está aqui com a gente na Record, viu? São reportagens que ajudam a própria polícia a entender esse caso. Nós que agradecemos, foi uma honra muito grande estar com vocês. Parabéns pelo trabalho de todos aí.